Irmãos, vamos meditar na palavra, vamos? Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações nesta tarde. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 3 até o 11. Nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Texto maravilhoso, amados. Nesse texto é retratada uma situação pós-ressurreição de Cristo Jesus. São dias nos quais Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia manifestado-se para algumas pessoas, e nesta ocasião ele andava pela praia, ainda ao amanhecer, ainda era madrugada, e ali estavam os discípulos pescando. Os discípulos, irmãos, com a morte de Cristo Jesus, ficaram um tanto quanto desorientados, sem saber muito o que fazer, e Pedro achou por bem ir pescar. Ele achou por bem ir pescar. Mas nós vemos, amados, que quando eles olharam para a praia, conseguiram enxergar Cristo Jesus, os seus corações aqueceram novamente. A graça de Deus se manifestou poderosamente naqueles corações. A graça do Senhor envolveu-os de uma forma tão intensa, tão poderosa, que eles puderam ver que Deus, o Senhor, estava com eles, que eles não haviam sido abandonados pelo Eterno, mas o Senhor estava sempre presente, mesmo em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas. Nesses dias complicados nos quais estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, dias de provação, quantas vezes você está assim, tal qual Pedro, tal qual os discípulos, sem saber o que fazer da vida, desorientado talvez, desorientado. Você toma suas atitudes segundo aquilo que você acha conveniente. O apóstolo Pedro preferiu pescar. Talvez você prefira outro tipo de atitude. Uma atitude procurando encher o teu tempo, procurando encher a tua vida. Mas eu quero falar para vocês que as atitudes só são boas. As atitudes só frutificam de forma positiva quando elas estão amparadas na vontade do Senhor. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, em nenhum aspecto, arrancar a nossa vontade da presença do Senhor. Mesmo que as nossas atitudes pareçam boas, sejam atitudes que as pessoas possam até olhar e até elogiar, mas nós precisamos entender que tudo quanto façamos é para a honra e para a glória do Senhor, e nós precisamos estar fincados os pés na rocha verdadeira, e essa rocha é Cristo Jesus. Ou seja, eu não posso tomar atitude sem antes procurar saber qual a vontade do Senhor. Mesmo que a minha vida não esteja tão boa, mesmo que a minha vida não esteja cheia de esperança, mesmo que aparentemente o nosso mundo tenha se acabado, mesmo que aparentemente você olhe para frente e não veja uma solução, não haja segundo o seu próprio entendimento, mas procure o entendimento do Senhor para a tua vida. Amados, não basta a atitude, nós precisamos tomar a atitude quando ela está
alicerçada em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos cultivar uma vida santa, uma vida reta, uma vida de sujeição contínua ao Todo-Poderoso. Porque quando nós estamos assim, nessa situação, nós estaremos sempre em comunhão com Ele e recebendo do Espírito Santo de Deus a direção para as nossas vidas, e as nossas atitudes com certeza serão boas, serão atitudes louváveis, porque nós vamos fazer aquilo que é da vontade do Senhor, da forma que Deus quer, da forma que deve ser. Mas o interessante, querido, que o apóstolo Pedro e os demais, eles estavam ali sofrendo, estavam ali tristes, abatidos. Estavam tristes, abatidos. O Senhor havia sido assassinado na cruz. Talvez algumas interrogações nas suas cabeças: como fica agora as nossas almas? O que fazer de agora para frente? Os nossos planos. Quantas vezes conversamos com Cristo Jesus, o Senhor nos colocou projetos, colocou nos planos. Como fica agora os nossos planos? E nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós não descansamos no Senhor. Muitas vezes nós não descansamos no Senhor e nós buscamos as atitudes que nós achamos corretas, convenientes. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, não sei quem é você, o que faz da sua vida, como está a sua vida, mas no calor do dia, talvez você tenha olhado para o Senhor e aparentemente o Eterno tenha abandonado a você, e você conclui: o Senhor me abandonou, e você lança mão daquilo que você acha certo e você passa a praticar algumas determinadas situações, algumas determinadas ações, e essas ações não frutificam de forma positiva, não frutificam, irmãos. É porque nós nos afastamos da visão, e a visão é Cristo Jesus. Quando eles lançaram as redes naquele lugar, eles pescaram a noite toda, amados, pescaram a noite toda, não desistiram mesmo não pegando peixes, não desistiram, eles foram perseverantes, perseveraram na pescaria e passavam-se as horas, a madrugada chegou e nada de pegar peixes, nada de pegar. Esta, irmãos, foi uma atitude errada daquele homem. Eles deveriam estar guardados no local, esperando a manifestação do Senhor, aguardando a graça de Deus, a direção de Deus para as suas vidas, a direção do Senhor para as suas vidas, mas eles foram um tanto quanto precipitados e partiram para a pescaria, tentaram ocupar as suas vidas. Quero afirmar para você, não procure ocupar a tua vida. Não procure encher a tua vida com aquilo que não é de Deus. Não procure dar sentido à tua vida. Não procure dar sentido à tua vida com aquilo que não vem de Deus. Não procure, meu irmão, não procure em fontes que não seja o Senhor a solução para as tuas dificuldades. Está você em dificuldades? Está você abatido, talvez entristecido pela situação? Talvez você olhe e não consiga enxergar a presença do Senhor Jesus. Talvez você olhe para o Senhor e o Senhor morreu. Talvez você pense assim: o Senhor morreu. Era assim que os discípulos estavam pensando. E agora, como será a nossa vida? Como será? Talvez você olhe para o Senhor e não consiga enxergar sua mão atuando na tua existência. Você conclui que o Senhor está distante. O Senhor virou as costas para você. E talvez você se pergunte: e agora? Como será a minha vida? Como será a minha vida? Não saia para pescar, não saia para pescar, não vá, não tome atitudes erradas, espere no Senhor, confie no Senhor, porque o seu tempo nessa ida em busca da solução talvez seja um tempo perdido, como foi para esses apóstolos quando estavam na pescaria. Eles passaram uma noite toda pescando, passaram uma noite toda cansando-se, mas não conseguiram encontrar os peixes, não conseguiram alcançar êxito na sua pescaria. Quantos de nós, quantas vezes nós estamos agindo assim? Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes? É como se estivéssemos dando murro em pontas de facas. Só nos machuca o punho, mas não alcançamos a solução. Mas uma coisa eu quero afirmar para você:
Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, mesmo que Ele não se mostre presente, nós temos a solução. Nós vamos receber de Deus a solução para as nossas vidas. Ali naquele momento, os apóstolos estavam sozinhos, eles consideravam-se sozinhos, mas eles não conseguiam enxergar a praia. Eles estavam a aproximadamente 100 metros da praia, não conseguiam enxergar a praia da forma correta, e Jesus estava lá na praia. O Senhor estava sentado na praia, o Senhor estava ali olhando para eles, mas eles não conseguiam olhar para o Senhor, não conseguiam enxergar o Senhor. E nós precisamos, irmãos, olhar para Deus, mesmo quando nós não o vemos, mesmo quando nós concluímos que o Senhor se afastou da gente, nós não podemos tirar o olho da praia, nós não podemos tirar o olho da praia, porque Jesus está sentado na praia, pronto para nos abençoar, pronto para mudar a nossa vida, pronto para nos restaurar. É preciso olhar para o lugar certo. Se eles continuassem olhando para as águas, olhando para suas redes, não conseguiriam enxergar na praia Jesus Cristo. Se eles fixassem seus olhos, talvez nas águas, nas redes vazias, tomados pelo desânimo, não conseguiriam enxergar Jesus na praia, meu irmão. Mas aqueles, quando olharam para a praia, conseguiram visualizar alguém que estava na praia. Eles não conseguiam ver com nitidez, não conseguiam enxergar com nitidez. Na verdade, não reconheceram que era o Mestre, não conseguiram reconhecer que era o Mestre, mas o Mestre estava ali, mas o Mestre estava presente, mas o Mestre estava falando com eles, mas o Mestre tinha uma solução para aquelas vidas, o Mestre tinha uma solução para aquelas almas, mas aquelas almas estavam no escuro, não conseguiam enxergar o Mestre. Como está a tua vida? Como está você? Talvez você esteja da mesma forma. Talvez você esteja assim olhando para a praia e não consegue enxergar nada. Talvez você esteja olhando para o céu e não consegue enxergar o Senhor. Talvez você consiga até enxergar um vulto, mas não sabe discernir se é ou não o Senhor. Você não tem clareza na tua visão. Eu afirmo para você, meu querido, olha para o Senhor, fixa o teu olhar no eterno. As nossas atitudes precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Nós precisamos estar em sintonia continuamente com a vontade do Senhor. Essa sintonia nos dá proximidade com o eterno. Essa sintonia, ela proporciona comunhão com Deus. É nesta comunhão que nós vamos reconhecer sempre a presença marcante do nosso Mestre ao nosso lado, nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de problema, nos momentos em que nós concluímos que estamos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. O Senhor jamais nos abandona. Nós é que abandonamos a Ele. Mas o Senhor jamais nos abandona se nós temos um coração sensível à sua voz, sensível à sua presença. Ele estará presente, o Senhor estará presente para nos abençoar, para fazer coisas maravilhosas na vida da gente. Talvez os teus olhos estejam neste momento fechados. Você até precisa do Senhor. Lançou mão do seu barquinho, uma atitude talvez precipitada, de noite, partiu para alto mar, está lá lançando as redes, muito cansaço, muita tristeza, e não consegue alcançar aquilo que você quer. Sabe por quê? É porque você foi na direção contrária à vontade do Senhor. Você foi na direção contrária à vontade do Senhor. Se aqueles discípulos houvessem ficado na praia, teriam encontrado Jesus com facilidade. Se eles não tivessem entrado no barco, aventurando-se na pesca, eles teriam encontrado com Jesus na praia. E era bem mais fácil. Mas foram precipitados, talvez. Foram precipitados. São as atitudes que nós tomamos sem consultar o Senhor. As atitudes que nós tomamos porque nós concluímos que é a correta. E nós precisamos entender, irmãos, que todas as nossas atitudes necessitam passar pela aprovação do Senhor. Eu não posso tomar nenhuma atitude sem antes consultar a vontade do Senhor. E como é que você consulta a vontade de Deus para saber qual a vontade do Senhor para a tua vida? Evidentemente, irmãos, que o primeiro passo é santificar,
é santificar-nos. O primeiro passo é buscarmos a santificação, porque a santificação nos proporciona enxergar o Senhor. A santificação nos proporciona a possibilidade de enxergar o Senhor. Quando nós nos santificamos, aproximamos do Senhor, nossos olhos são abertos e nós vamos enxergar o Senhor à nossa frente. Outra atitude, claro, para associar a santificação e também para fortalecer a nossa comunhão com o Senhor é uma vida de oração na qual você expõe diante de Deus as tuas necessidades, coloca para o Senhor os teus problemas, fala com Deus: Senhor, assim está a minha vida, eu preciso da tua solução, preciso da tua mão, mas eu não quero tomar uma atitude precipitada, eu não quero sair para pescar, eu quero aguardar em ti, eu quero esperar em ti, e isto falamos para o Senhor nas nossas orações. Outro ponto que nós não podemos deixar passar, irmãos, é consagração, é consagrarmos a Deus. São jejuns agradáveis ao Senhor. Queres você ouvir a voz do Senhor? É do teu interesse ouvir a voz do Eterno? Tens que mortificar a carne para que ela não fale. É preciso mortificar a carne para que o Espírito Santo possa falar. O Espírito Santo de Deus só fala dentro do nosso ser quando nós mortificamos a carne. Quando nós crucificarmos a carne, irmãos, nós não podemos dar lugar para a carne. Nós não podemos permitir que o nosso entendimento humano, talvez tão envolvidos por situações, por teses, por conceitos, pelo problema que nos envolve, venha nos dar uma direção errada, mas quando nós mortificamos a carne, colocamos a carne debaixo dos pés, debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, quando nós permitimos que a carne, irmãos, fique no lugar dela, sujeita ao Espírito Santo do Senhor, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para a gente. Tem que fazer desta forma, amados. Se nós queremos ouvir o Senhor, não darmos passos errados, não sairmos para pescar fora da hora correta, não tomarmos atitudes precipitadas, eu preciso consagrar a minha vida para o Senhor, vivendo em santificação, vivendo em oração, na leitura da palavra e também, claro, dedicando-me em jejuns, em sacrifícios agradáveis de jejuns. E o jejum é para quebrar a carne. É para mostrar para a nossa velha natureza que nós preferimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando assim nós fazemos, queridos, a solução vem de forma fácil. Ali naquela praia, mesmo os discípulos, sem reconhecer a Jesus, estavam distantes, ainda era madrugada, não conseguiam ver com clareza, mas eles conseguiram ver que existia alguém lá na praia. E eles sentiram alguma coisa, eles sentiram que aquele alguém era poderoso, eles sentiram que aquele alguém tinha algo para ensiná-los, para orientá-los, e quando eles olharam para aquela pessoa que pediu alguma coisa para comer, eles olhavam para aquela pessoa e aquela pessoa falava: dá-me alguma coisa para comer, e eles falavam: não temos nada, não pegamos nada, noite perdida de trabalho, nós estamos aqui, mas não conseguimos pegar nenhum peixe, não temos nada para comer. Mas quando Jesus falou: lance a rede novamente, lance a rede, eu creio que os seus corações foram tocados pelo mover do Espírito Santo de Deus, a ponto de eles obedecerem um desconhecido. Eu creio que foi a ação do Espírito Santo do Senhor, a ação do Espírito Santo de Deus. E assim também é com a gente, irmãos, mesmo quando você não consegue ver de perto com clareza, mas quando a direção é segundo aquilo que Deus quer, nós precisamos tomar as atitudes corretas e lançarmos as nossas redes. E quando aqueles discípulos lançaram a rede, o texto bíblico diz que as redes encheram-se. Sabe por que encheram-se, irmãos? Porque foram sensíveis à voz do Senhor. Foram sensíveis à voz do Senhor. Foi uma pesca milagrosa.
Passaram-se horas e horas, horas e horas, e eles não conseguiam êxito naquela pescaria. Mas a partir do momento que eles ouviram a voz do mestre, que eles ouviram e deram lugar à voz do mestre, que eles obedeceram à voz do mestre, só foi lançar a rede e a rede quase se arrebentava com tantos peixes. Nos diz as Sagradas Escrituras que eles pegaram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Esta é a solução do Senhor para aqueles que necessitam dela. Lembre-se, você não pode sair por aí sem um destino, você não pode andar de qualquer jeito, as tuas atitudes não podem ser tomadas na carne, as suas atitudes não podem ser tomadas através da carne, mas você precisa, claro, ouvir a voz do Senhor. Em alguns aspectos, a melhor forma é sentar e ficar sentado ali na praia, esperando o Senhor chegar. Esperando o Senhor chegar. Quando nós concluímos que determinada situação seja melhor, eu primeiro preciso saber se Deus concorda com a minha conclusão. E aqueles homens com certeza não buscaram o discernimento no Senhor. Não buscaram o discernimento no Senhor. Irmãos, o Senhor Deus tem a vitória para você. O Senhor quer te coroar com a vitória que você precisa. Eu não sei qual o teu problema, o que você passa neste momento, mas uma coisa eu quero dizer para você: não tome a atitude dos discípulos, não tome uma atitude sem primeiro conhecer a vontade do Senhor. Procure primeiro saber aquilo que Deus quer, mesmo que aquela atitude lhe pareça a melhor. Para os discípulos que eram pescadores, para eles, o ministério havia cessado. Jesus havia morrido. O que fazer? Vamos voltar às nossas velhas atitudes, vamos para a pescaria, vamos ocupar o nosso tempo, talvez aguardando uma solução, aguardando um milagre, o milagre prometido da ressurreição. Talvez eles até aguardavam isso, mas eles não estavam em paz, não estavam. E muitas vezes essa aflição, irmãos, é que nos leva a tomar essas atitudes. Atitudes que nos faz andar em sentido contrário à vontade do Senhor. Esteja atento, portanto. Mas quando nós, irmãos, entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele está sempre presente. O Espírito Santo de Deus está dentro em nós, habita dentro do nosso templo, e nós somos o templo. Quando nós temos essa consciência, nós mortificamos a carne, dizemos não para as atitudes, para o entendimento da carne e buscamos do Senhor a direção, amado. E buscamos do Senhor a direção, nós teremos a vitória. Os discípulos pagaram um preço maior para receber a vitória. Eles precipitados foram, passaram a noite toda pescando e nada conseguiam. Mas só foi o Senhor aparecer, só foi a presença de Deus estar ali, a presença do Senhor está próximo, em que a vitória se manifestou para aquelas vidas. Só foi a presença do Senhor chegar. A presença do Senhor fez que a vitória tornasse uma realidade para aquelas almas. Eles poderiam ter ficado esperando Jesus. Teria sido mais fácil, mas preferiram agir conforme as suas forças. E eu quero afirmar para você que me ouve, não tome atitudes sem antes esperar no Senhor. Não tome atitude, povo do Senhor. Não tome atitudes, povo do Senhor. Não tome atitudes, decisões, sem antes esperar no Senhor. Procure conhecer a vontade de Deus, procure conhecer aquilo que o Senhor Jesus quer para você, porque Jesus pode falar para ti: lança a rede desse lado. Simplesmente isso, lança a rede desse lado. Uma coisa interessante, e nós precisamos ressaltar, os discípulos foram obedientes, certamente sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus. Eles, mesmo sem reconhecer a Cristo Jesus, mas eles, quando orientados a lançar a rede à direita do barco, eles não questionaram. Eles foram e lançaram
a rede à direita do barco. Talvez até já tinham passado por ali pescando. Talvez já tinham até jogado a rede naquele local. Mas eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E é assim que o Senhor faz, irmãos. Muitas vezes o Senhor fala para a gente, olha, faça dessa forma. Aí você olha e diz, mas eu já fiz isso, eu já agi, já passei aqui, já tomei essa decisão, não sei o que, etc. E você não ouve a voz do Senhor. E você perde a bênção que Deus tem para a tua vida. Portanto, seja sensível quando o Senhor disser para você, lança a rede, mesmo que você já tivesse lançado anteriormente. Lance novamente a rede, lance novamente, porque o Senhor tem a direção certa, é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos dá a prosperidade, é o Senhor que nos dá, meu irmão, aquilo que nós precisamos para termos uma vida que seja para a honra e para a glória dele próprio. E nós precisamos descansar no Senhor. Se os discípulos houvessem sentado na praia, descansados no Senhor, vivenciando apenas as promessas que ouviam do próprio Cristo, descansando nas promessas que foram feitas pelo próprio Cristo, eles não teriam perdido uma noite toda numa pescaria em vão, mas teriam encontrado com o Senhor com certa facilidade. O Senhor teria passado por onde eles estavam. E ali eles com certeza teriam comunhão com o Senhor e os seus corações se alegrariam. Mas nós somos, irmãos, nós somos assim. Nós gostamos de tomar atitudes, em alguns casos precipitadas. Não seja precipitado. Não seja precipitado, longe de você a ansiedade. Descanse no Senhor. Obedeça a Deus. Viva a Deus na tua vida. Porque Deus quer te dar a vitória, povo dos céus. Deus quer dar-lhe a vitória. Deus quer te fazer vencedor. Mas tu precisa esperar no Senhor, porque Ele é aquele que tem prazer em abençoar, Ele é aquele que tem prazer em amparar o justo, Ele é aquele que tem prazer em nos colocar o pão sobre a mesa. É Ele que não nos deixa faltar o que precisamos, irmãos. Mas nós precisamos também esperar no Senhor, é crer no Senhor, é crer nele, é viver uma fé verdadeira. E quando nós vivemos uma fé verdadeira no Senhor, nós vamos cear com Ele. E quando aqueles voltaram com seu barquinho cheio, a sua rede com 153 grandes peixes, eles já encontraram Jesus Cristo com uma fogueira acesa. Olha que bênção! Jesus já tinha feito uma fogueira, uma fogueira que estava pronta para assar os peixes nas brasas. Esta é a grande misericórdia de Deus para com a nossa vida. É a grande misericórdia. Deus nos ensina o que fazer. E quando nós fazemos segundo a vontade dele, ao retornarmos, o encontramos com a bênção pronta para nos dar. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa consagrar-se completamente para Deus. Entender que Deus quer te ajudar, entender que Deus quer andar com você, entender que Deus quer estar no meio das tormentas com você. Essa é a verdade. Ele quer estar no teu barco, junto com você, na tua busca pela solução. E você não pode sair sozinho, não pode sair sozinho. Amados, afinal de contas, fomos comprados para que de Cristo fôssemos propriedade. Somos propriedades de Cristo. Portanto, deixe o nosso dono, o nosso Senhor, dirigir a vida. É preciso deixar que Cristo venha nos guiar em todas as nossas atitudes. Oh, amado, você precisa da mão misericordiosa do Senhor. Não é andando sozinho, no seu barquinho nas noites escuras, mas é voltando para a praia, porque lá tem uma fogueira acesa para te aquecer e para fazer que o alimento chegue até você.
É Cristo Jesus que te espera. É Cristo Jesus que te espera, pronto para te abençoar. Pronto para fazer coisas maravilhosas na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, te deu discernimento ao ouvir esta palavra. Essa palavra de esperança, essa palavra de direção, que você busque do Senhor a direção do Espírito. Seja sensível à voz do Espírito, porque essa palavra é para trazer paz e direção ao teu coração. A direção de não tomar atitudes que desagrade ao Eterno. E a paz é porque o Senhor te espera, já com a fogueira acesa, para te aquecer e para preparar o alimento para você. Ele não te desampara, Ele não te desampara, Ele é sempre com você. Amém? Que a paz do Eterno venha envolvê-lo de uma forma intensa, poderosa, a ponto de você sentir a graça do Senhor por todos os poros do teu ser. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, é que eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.